Olá pessoal, tudo bem? Voltamos então com a Lei 8.112 e agora a parte das licenças. Então, recapitulando, a lei tem uma parte geral, que é uma parte inicial, que fala de cargos, fala do concurso, fala da estabilidade, fala do provimento, depois vem a parte das vantagens que ele pode receber, que são as indenizações, gratificações adicionais, e agora tem a parte das licenças. Tem licença, depois afastamento, regime disciplinar e no final, Seguridade Social. Veja o quanto já avançamos na leitura e no estudo da legislação. E agora das licenças, põe na tela aí, olha só, já preparei para você um esquema para facilitar aqui o seu estudo. Então, das licenças, artigo 83 a 92, leitura obrigatória dos artigos também, viu pessoal? Então, temos aí as seguintes licenças. Quais são as licenças? Licença por motivo de doença em pessoa da família, licença por motivo de afastamento do seu cônjuge ou do seu companheiro, licença para o serviço militar, licença para atividade política, licença capacitação, licença para interesse particular e razão de desempenho em mandato classista. Então veja aí que temos várias licenças que o servidor pode tirar. Skatolino, qual que é a diferença de licença para afastamento, hein? Pessoal, tecnicamente e na prática, na verdade, não tem diferença. Ele vai ficar fora das suas atribuições, muitas vezes com remuneração e às vezes sem remuneração. A diferença que era para ter é que, no caso, a licença em tese era para ter um prazo determinado e o afastamento não teria. Mas acaba que isso se confunde bastante e a lei colocou em disposições separadas, licenças e afastamentos. Na prática, não tem muita diferenciação, já que a consequência prática da licença e do afastamento são os mesmos. Não vai trabalhar e, em alguns casos, vai receber remuneração e outros não vai receber, tá bem? Mas, para o fim do seu concurso, tem que saber quando é licença e quando acontece o termo afastamento daquele servidor, está bem? Então, licença em razão de doença de pessoa da família. Vem cá comigo, olha só. Então, aqui acontece quando um familiar do servidor, que a lei coloca, e a lei vai enumerar quem que é família aqui que pode ficar doente e o servidor pode pegar licença. Esse familiar fica doente e o servidor vai pegar licença para cuidar dessa pessoa da família. Desde que a assistência do servidor seja indispensável para aquele familiar e não tem outra pessoa que possa exercer possa prestar esse auxílio. Quando eu era do STJ, minha esposa ficou grávida do nosso terceiro filho, que é o Pablo, que é um menininho, hoje está aí com 7, 8 anos, com 7 anos, porque eu tenho 4, às vezes confunde. Pablo tem 7 anos, menininho galeguinho, loirinho, o nosso filho mais espoleta que tem, cheio de pintinho aqui. A minha esposa, na gravidez dele, ela estava com descolamento e quase perdendo o Pablo. E aí a médica disse, olha, vocês estão com um grande risco de perder esse filho de vocês, só um milagre pode ajudar. E você vai ter que ficar deitada na cama durante quase a gestação toda, até passar essa fase crítica. E a minha esposa teve que ficar deitada na cama, ela não levantava nem para tomar banho, fazer refeição tudo deitada, ir no banheiro, tudo, porque se ela levantasse, corria o risco de ter descolamento e perder. Então ela ficou deitada de 2 a 3 meses, não levantava para nada. E eu consegui no trabalho pegar essa licença aqui para cuidar da pessoa da família, já que só tinha eu que tinha que prestar assistência, de auxiliar ela com tudo que ela tinha para fazer. E a gente já tinha 2 filhos, então eu tinha que levar a criança para a escola, voltar, fazer tarefa de casa, cuidar da esposa, foi meio conturbado, mas valeu muito a pena. Então, cuidar de pessoa que está doente com alguma doença, que tem a junta médica que vai deferir isso aqui. Então, olha só, se for doença de quem? Do cônjuge, do companheiro, dos pais, dos filhos, padrasto, madrasta ou dependente, tá? Ou dependente que seja dependente do servidor. Então, se uma dessas pessoas aqui ficar doente e a sua assistência for indispensável e não tiver outra pessoa
você como servidor pode pegar licença para cuidar dessa doença em pessoa da família. Questão interessante, remuneração e prazo. Até 60 dias, estão vendo aqui? Até 60 dias será com remuneração. Você pode prorrogar por mais 90 dias, mas será agora sem remuneração. Então, os primeiros 60 são remunerados. Pode prorrogar por até 90, mas leia-se que é mais 90 dias, só que os mais 90 dias serão sem remuneração. Está bem? Segunda licença aqui, por motivo de afastamento do cônjuge ou do companheiro. Se o seu cônjuge ou companheiro foi deslocado para outro ponto do território nacional ou para o exterior, ou foi assumir mandato eletivo, no legislativo, por exemplo, você, como servidor, pode pegar licença para poder acompanhá-lo. Então, se o seu cônjuge ou companheiro foi deslocado de ofício para outra localidade, seja ele civil ou militar, você, como servidor, terá direito a pegar licença para poder acompanhá-lo. Só que essa licença aqui, ela é, no caso aqui, pessoal, sem remuneração. É por prazo indeterminado. Enquanto o seu cônjuge ficar deslocado, você está de licença, afasta você da sua função, só que será também sem remuneração. Está bem? Só que tem uma alternativa aqui, ó. É possível você exercer exercício provisório na localidade. Então, se tiver essa possibilidade, ao invés de você pegar licença, ficar sem trabalhar e sem receber, você continua com a sua lotação onde estava e você terá exercício provisório em outra localidade. E aí você, na outra localidade, já que está em exercício provisório, você vai trabalhar, você vai receber e quando o seu cônjuge voltar para a origem, revoga o exercício provisório e você volta para a sua localidade original. Entende isso aí? E ainda há uma outra possibilidade. O seu cônjuge foi deslocado, o servidor tem direito a pedir a remoção. Ele pede a remoção dele porque o seu cônjuge foi deslocado, só que na remoção muda agora a sua lotação. Você saiu da localidade, foi removido para outra localidade, vai trabalhar, vai receber, mas se quiser voltar para o local de origem, tem que ter nova remoção. Pode ser um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais complicado do que o exercício provisório. Exercício provisório pode ser até em outro órgão, desde que a função seja semelhante. Agora, a remoção, você está no mesmo órgão seu, você vai ter a remoção de uma localidade para outra localidade. Mas quando voltar, se quiser voltar para o seu órgão de origem, para a sua lotação de origem, só volta mediante uma nova remoção, tá bem? Mas se o seu cônjuge foi afastado, você como servidor terá direito a pedir aí a sua licença, que é um direito que você tem. O STJ admite, inclusive, para quem é servidor e o cônjuge é de empresa estatal, empresa pública ou economia mista, se o seu cônjuge foi deslocado para outra localidade, mesmo ele sendo de empresa estatal, de repente Banco do Brasil, seu cônjuge é do Banco do Brasil e foi deslocado para outra localidade pelo Banco do Brasil. Você, como servidor civil, pode pedir mesmo assim a licença para acompanhar cônjuge ou companheiro. Tem direito mesmo que o cônjuge seja de empresa estatal. Fechou? Vamos voltar para essa tela aqui? Vem cá com a gente. Então, olha só. Licença para o serviço militar. Essa licença aqui, pessoal, é uma licença que a lei não fala muita coisa. E primeiro, não vamos confundir com o serviço militar ordinário, que é aquele que nós fazemos, no caso de homens, quando fazemos 18 anos, temos que passar por aquela situação vexatória ali, às vezes, né? De ficar em fila, de passar o dia lá no quartel, o pessoal tirou uma ondinha com a nossa cara, que a gente está ali naquele dia atípico, bota todo mundo enfileirado, todo mundo sem roupa, faz exames. Esse serviço militar que você vai prestar, que se você for ali, né, incorporado, é um serviço militar ordinário. E é um serviço militar que você tem que passar obrigatoriamente e é uma atividade prévia à sua nomeação. Por quê? Quem vai ser nomeado, vai tomar posse, tem que estar quite com as obrigações militares. Ou você serviu ou você foi dispensado, não é? Então você apresenta ali que você está quite.
Caso você já seja servidor e seja convocado para uma atividade militar, você, como servidor, vai pegar licença para atividade militar. E o que a Lei 8.112 fala? Fala assim, ó, que o serviço militar, vem para a tela, será nos termos de lei específica. Então, uma lei específica, caso isso aconteça, vai regulamentar a situação. E o que a lei fala é, terminado o serviço militar, para o qual você foi convocado de maneira extraordinária, terá até 30 dias para reassumir o seu cargo, está bem? A questão da remuneração, tudo isso a lei não fala. Deixa para a lei específica regulamentar a situação. Maravilha? Licença para atividade política. Essa licença aqui é para aquele servidor que tem aquela veia política e quer disputar as eleições. Enquanto ele quer disputar as eleições, ele pega licença para atividade política. Se ele for eleito, aí depois, quando ele assumir o mandato dele, ele pega afastamento para mandato eletivo, entende? Então, enquanto ele disputa as eleições, licença para atividade política. Foi eleito, assumiu o mandato, afastamento para mandato eletivo, entende? E a licença, como que é? Pessoal, olha só, licença para atividade política. Tem um período que é aqui, ó, sem remuneração e um período com remuneração, sem e com. Então, desde a escolha aqui, que eu botei CP, que é a escolha em convenção partidária, tá vendo aqui? Desde o período da escolha dele em convenção partidária, até a véspera que ele vai registrar a candidatura na Justiça Eleitoral. Então, até essa véspera, é uma licença que ele pega e é sem remuneração. Então, quem quer disputar as eleições tem que estar afiliado a um partido político, uma das condições. O partido vai fazer uma convenção partidária dizendo que ele pode realmente disputar as eleições daquele cargo que ele quer. Então, teve a convenção partidária. O partido decidiu que ele pode disputar naquele cargo. Desde essa data, até um dia antes de registrar na Justiça Eleitoral, ele já pode pegar licença, já pode fazer a campanha dele. Só que será uma licença agora sem remuneração, ok? No entanto, olha aqui, desde o dia que ele faz o registro na Justiça Eleitoral, até 10 dias após as eleições, ele pode pegar uma nova licença. Só que agora será com remuneração. Com remuneração. Só que essa licença aqui, desde o registro até 10 dias após as eleições, é um prazo máximo de 3 meses. Está bem? Então, separem na sua mente. São dois prazos. Escolha e convenção partidária, até um dia antes de registrar a candidatura, licença, pode pegar, sem remuneração. Registrou candidatura até 10 dias após as eleições, pode pegar uma outra licença e agora será com remuneração. Só que essa segunda etapa ela pode durar no máximo 3 meses, esse prazo que ele fica licenciado com remuneração dele integral. Fechado? E um detalhe que a lei coloca, quem tem serviço de fiscalização, de arrecadação, exercícios de função que ele tem uma predominância pelos demais, de fiscalização, de arrecadação, ele desde o dia que ele pegou e registrou candidatura, ele é obrigado a entrar de licença. Para que ele não use da sua função para talvez estar intimidando, angariando votos. Então, nesse caso, ele é obrigado a sair de licença, caso ele tenha função de arrecadação, função de fiscalização e outras funções que a lei vinha colocar. Fechado? Pessoal, avançando um pouco mais na tela, licença capacitação. Pessoal, essa licença aqui é para o servidor pegar a licença, se capacitar, se qualificar e voltar a um servidor mais eficiente. Antigamente, há longos anos atrás, era a licença por assiduidade. A cada 5 anos, se ele foi assíduo, tinha 3 meses de licença prêmio para você ficar em casa, já que você foi assíduo durante os últimos 5 anos. A lei extinguiu a licença assiduidade e criou a licença capacitação.
O servidor pega a licença, se capacita e volta mais qualificado. E cada órgão é que vai regulamentar internamente quais são os cursos que ele pode fazer para que ele tenha direito a pegar licença capacitação. Depende muito, tá? Cada órgão vai, de acordo com a sua instituição, de acordo com as suas finalidades, regulamentar internamente qual que é a carga horária, qual que é o tipo de curso, para que ele possa pedir a licença capacitação e assim se qualificar nessa atividade. Pontos importantes que a lei coloca, olha só. Licença capacitação é a cada 5 anos, tem licença por até 3 meses com remuneração. Então, a cada 5 anos, tem direito à licença por até 3 meses com remuneração. Então, eu peguei essa licença aqui recentemente, porque eu já tinha, na verdade, 15 anos como servidor, já utilizei outras situações, mas utilizei um prazo que eu tinha. Como eu trabalho com processo disciplinar, com a parte de corregedoria, eu fiz um curso sobre a lei anticorrupção. E aí, à época de fazer monografia, eu peguei a licença para poder me capacitar e fazer uma monografia de maior qualidade, já que eu não provei que realmente naquela situação ali eu precisaria desse tempo aqui. Eu tinha as condições todas, tinha os últimos 5 anos de efetivo exercício, peguei licença por 3 meses. E a licença funciona assim, você não pode acumular, tá? Não pode esperar passar 15 anos e querer tirar todos os períodos juntos, não dá mais. A cada 5 anos é o período aquisitivo. Aí você tem os próximos 5 anos para você poder utilizar a licença. Se você teve os 5 anos e você não tirou nos próximos 5, você perdeu. Você não tem direito a tirar mais. Por isso você não pode esperar passar 15 anos e pedir 9 meses. Por quê? Período de aquisição. Se não gozar em até 5 anos, aí no caso você perde esse direito, não tem mais daquele período anterior. E essa licença aqui é um ato discricionário da administração. Entenda, você pede, o órgão vai avaliar de acordo com a sua conveniência e oportunidade se defere ou não a licença para você, tá? Não é um direito seu, você pede e fica a critério da administração pública. Um pouquinho diferente essa licença aqui, ó, para interesse particular. A licença para interesse particular, o que a lei fala é assim, ó, desde que o servidor não esteja no estágio probatório, então essa é a condição, não estar no estágio probatório, ele pode pegar licença pelo prazo de até 3 anos. Só que essa licença aqui, ela será sem remuneração. Então, ele pode pegar licença por até 3 anos. Essa licença para interesse particular pode ser interrompida ou no interesse do próprio servidor, ele pede para voltar, ou então no interesse da administração, ela revoga a licença que ele tirou e pode ser por até 3 anos. E é sem remuneração. Então, ele pode ficar para tratar de algum interesse particular que ele tenha. Ele pede ao órgão, também é uma licença, que é um ato discricionário, ele pede a licença, por mais que ele tenha justificativa, é o órgão que vai avaliar se concede ou não a licença que ele solicitou, está bem? E um detalhe é que a lei permite que, durante a licença para tratar de interesse particular, ele pode assumir função de gerência ou administração de empresa privada. O servidor, enquanto servidor, ele pode participar como acionista, como cotista de empresa privada, sim. Mas ele não pode exercer função nem de gerência, nem de administração. Isso é infração grave, que pode gerar até a demissão. No entanto, pessoal, o que vai acontecer? Se ele pega a licença para interesse particular, a lei autoriza que, nesses casos, ele pode estar como gerente ou administrador de empresa privada durante a licença para interesse particular. Está bem? Outro ponto importante, durante a licença para interesse particular, ele continua ocupando o cargo dele, ele só não vai estar exercendo as funções. Por isso que ele não pode pegar licença para interesse particular e assumir outro cargo. Por quê? Se tiver em regime de acumulação de cargos ilegais, é uma infração. E ele pode receber um PAD e perder ambos os cargos que ele vem acumular. Mesmo que em um deles ele esteja em licença para tratar de interesse particular, porque isso não gera
vacância. Você está ocupando o cargo, só não está desempenhando naquele prazo as funções do cargo, mas a ocupação está sendo gerada mesmo assim, está bem? Da mesma forma, se não gerou vacância, não pode o órgão ocupar o cargo com outro servidor, enquanto você está de licença. Por isso que os órgãos têm muita restrição em dar licença, porque se dá licença para o servidor, fica com menos um servidor, ele não trabalha, ele não recebe, é sem remuneração, só que não pode colocar outra pessoa no lugar, porque não gerou a vacância. Então os órgãos avaliam caso a caso, tem muita restrição em conceder essa licença. Fechado? A última licença, vem para a tela, licença para mandato classista. Então essa aqui é, quem vai assumir a função em sindicato de trabalhadores, em federação, em confederação, em associação de servidores, se assumir função de diretor lá, vai ter direito a pegar a licença para mandato classista. Essa licença aqui, ela é sem remuneração. Ué, Escatolino, então quer dizer que a pessoa não vai trabalhar, não vai ganhar nada. Olha, pessoal, da administração não ganha nada, mas certamente do sindicato, da associação de servidores, da federação, da confederação de servidores, receberá prestação, retribuição pecuniária sim, só não receberá da administração pública, está bem? O que é importante saber? Quantos servidores podem ser licenciados? Vamos para a tela? Olha só. Então, se é uma entidade que tem até 5.000 associados, 2 servidores podem estar de licença com base nesse fundamento. Se é uma entidade que tem de 5.001 a 30.000, até 4 servidores. E se é uma entidade grande, um sindicato grande, uma federação, que são vários sindicatos, ou uma confederação, que são várias federações juntas de servidores, se é uma federação, uma entidade grande, tem mais de 30.000 associados, até 8 servidores podem pegar licença com base nesse artigo aqui. Fechado? Então, pessoal, e essa licença aqui pode ser prorrogada também no caso de reeleição. Se ele foi reeleito para a função no sindicato que a lei coloca nas funções, ele pode também prorrogar essa licença. Está bem? Então, as licenças estão do artigo 83 até o 92. É importante que você faça o estudo da lei, que você agora abra a lei, vai lendo tudo o que a gente falou para você ter o contato direto com a lei. Aqui é um esquema para você bater o olho e relembrar de praticamente tudo. Mas é importante que você faça o estudo, a leitura da lei. Maravilha? Ficamos aqui, até um próximo encontro e até mais.